Pare. Antes de você avançar, antes de você abaixar o volume, antes de você pensar, eu já ouvi isso. Escute com atenção. Os primeiros minutos do ano novo não são apenas um relógio virando. Eles são uma assinatura, um carimbo invisível. Como se alguém colocasse uma tinta sobre a sua alma e dissesse: é assim que ele entra. É assim que ela começa. É assim que eles escolhem viver. E eu vou falar isso com toda a firmeza que essa noite exige. O mundo espiritual leva a sério o começo. Porque o começo não é um detalhe. O começo é um portal. E quando um portal se abre, duas coisas podem entrar: luz ou brecha. Hoje, o arcanjo Miguel te adverte. Não para te acusar, não para te envergonhar, mas para te posicionar. Miguel é o príncipe da milícia celeste, o guardião do discernimento. Ele não protege apenas do mal escancarado. Ele protege do mal disfarçado de normal, do mal vestido de hábito, do mal embrulhado como tradição. E eu preciso te dizer com amor, mas sem suavizar. Existem erros que parecem pequenos, parecem comuns, parecem só uma noite, mas funcionam como portas abertas para a escuridão. E porta aberta não pede convite. Porta aberta é acesso. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Você não caiu aqui por distração. Você não está aqui por curiosidade. Você foi chamado para interromper um ciclo, porque talvez você esteja cansado de repetir: eu começo bem e desmorono. Eu prometo e não sustento. Eu oro e mesmo assim me sinto vulnerável. Eu peço proteção, mas parece que algo sempre encontra uma brecha. Respira. Eu vou te mostrar 4 erros que destroem sua proteção espiritual na virada do ano. E eu já te aviso desde agora. O quarto é o mais comum. Ele é o mais bonito por fora. Ele parece fé. Ele parece devoção. Ele parece coisa boa. Mas por dentro ele é negociação. E negociação abre uma porta enorme. Fica comigo até o final. Não porque eu quero te prender, mas porque eu quero te salvar de você mesmo, daquele modo automático de viver que te faz entrar em um ano novo com as mesmas portas abertas do ano passado. E eu vou martelar isso várias vezes, como um sino. Há uma janela. Há um limiar. Há um momento em que o depois se fecha. Não é para amanhã. Não é para segunda-feira. Não é quando der. É agora. É na virada. É antes de você dormir hoje, porque você não começa o ano do jeito que deseja. Você começa do jeito que você cultiva a vida. O primeiro dia só revela o que você tolerou. Se você tolerou desordem, você revela desordem. Se você tolerou excesso, você revela excesso. Se você tolerou promessa vazia, você revela promessa vazia. Se você tolerou portas abertas, você revela portas abertas. E aí você pede: Miguel, me protege. Mas proteção não é mágica. Proteção é alinhamento. Quando você se alinha, você é coberto. Quando você negocia, você se expõe. Microcena curta, para você sentir o peso disso. Imagine o ano novo como uma grande porta de madeira. Do lado de cá está o que passou. Do lado de lá está o que vem. E Miguel está à porta como sentinela com o escudo erguido. Ele não impede você de entrar. Ele te chama a entrar com ordem. Porque quem entra em ordem é coberto. Quem entra em confusão, entra vulnerável. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Começa o ano leve, mas em poucos dias volta a mesma ansiedade, a mesma irritação, a mesma sensação de ataque. Não é azar. Muitas vezes é assinatura repetida. Você entra com brecha e passa meses correndo atrás do que poderia ter sido selado nos primeiros minutos. Então presta atenção. Cada erro que eu vou te mostrar aqui vem com 3 coisas: uma microcena, para você enxergar, uma consequência invisível, para você entender, e um corte prático para você fechar. E a cada passo eu vou repetir como martelo: faça agora. Não empurra. O depois fecha. Então vamos direto. Sem teatro. O céu respeita a decisão. Erro. 1. Entrar com desordem emocional. Raiva, inveja, ressentimento. Você pode não chamar isso de erro.
Você pode chamar de desabafo. Você pode chamar de justiça. Você pode dizer, eu tenho motivo. Mas o mundo espiritual não mede pelo seu motivo. Ele mede pelo seu estado. Microcena 1. A contagem regressiva terminou. Fogos estouram. As pessoas gritam, feliz ano. Você sorri, mas por dentro, o peito está pesado. Você lembra de uma conversa mal resolvida. Você lembra de uma humilhação. E a frase que você não diz em voz alta queima por dentro. Eu não esqueci. Microcena 2. Você olha o celular, vê uma foto de alguém que venceu. Vê viagens, família, dinheiro, sorrisos. E você sente uma pontada, não de admiração, mas de comparação. E no fundo você pensa, por que não eu? Por que comigo é sempre difícil? Microcena 3. Você está na mesa com a família, todo mundo brindando, e alguém solta uma indireta. Você ri por educação, mas por dentro você se arma. Você responde com sarcasmo, você devolve com veneno. E o ano começa com um golpe, não com paz. Miguel te adverte, razão sem paz vira veneno, e veneno no início do ciclo vira semente. O que você alimenta nos primeiros minutos vira clima nos primeiros meses. Pergunta direta. Qual sentimento você está carregando agora que você tem fingido que não é nada? Porque ressentimento não fica quieto. Ele vaza, ele contamina, ele muda o seu tom, ele muda suas escolhas, ele altera suas reações, ele rouba sua clareza. E quando a clareza vai embora, a proteção enfraquece. O problema não é você sentir. O problema é você entrar no ano abrigando. A emoção pode ser um visitante, mas quando você faz dela morada, ela vira governo. Martelo. Não deixa isso atravessar a meia-noite. Não leva essa ferida para o primeiro amanhecer do ano. Não carimba o ciclo com o mesmo veneno. Agora, a solução não é sentir bonito. A solução é decidir limpo. Microcena prática. Antes do brinde, você se afasta por 30 segundos. Vai ao banheiro, à varanda, a um canto. Coloca a mão no peito, fecha os olhos e diz, baixinho, como quem fecha uma porta. Eu devolvo o que me feriu. Eu não entro com isso. Miguel limpa meu coração. E você respira 3 vezes. Devagar, como quem retira uma farpa. Como quem arranca uma erva daninha antes de plantar. Consequência invisível. Quando você limpa o coração, você recupera discernimento. E discernimento é escudo. Lupe. E se a maior batalha do seu ano não for contra pessoas, mas contra o estado que você permite morar dentro de você? Agora 3 sinais de que você está prestes a cometer esse primeiro erro. E isso acontece com gente boa, viu? Você entra reclamando do ano que passou, como se a reclamação fosse um amuleto de proteção. Você entra comparando sua vida com a dos outros, como se comparação fosse realismo. Você entra falando mal de alguém, nem que seja em tom de piada. Microcena. A família está reunida e alguém diz, tomara que esse ano seja melhor porque o outro foi uma desgraça. Você ri, concorda e, sem perceber, consagra o novo ciclo com derrota. Palavra tem peso. Corte prático de 10 segundos. Troque a frase na hora. Simples. Em vez de foi horrível, diga acabou. Agora eu escolho recomeço. Em vez de ninguém presta, diga eu escolho paz e discernimento. Em vez de eu merecia mais, diga eu entro com gratidão e governo. Isso não é positividade vazia, é proteção. É fechar a porta do veneno na língua e no coração. Guarda isso, porque o segundo erro é o que destrói o governo interior, e quando o governo interior cai, qualquer coisa entra. Erro 2. Entrar com excesso e perda de controle. Hoje pode, amanhã eu volto. Escuta, celebrar não é pecado. O problema é quando a celebração vira fuga, e fuga sempre cobra juros. Microcena 1, você começa com só uma, depois vira só mais um pouco. Alguém oferece, você aceita, sua língua fica solta, sua mente fica lenta, você manda mensagem que não devia, você fala o que não precisava, você ultrapassa um limite e no outro dia tenta apagar com vergonha. Microcena 2, você ri,
mas não está presente. Você dança, mas está fugindo. Você bebe, mas está tentando calar um vazio. E aí você diz, ah, foi só na virada. Mas no invisível, não foi só. Foi uma assinatura. Eu entro perdendo o comando. Miguel não sela descontrole, ele sela decisões. E proteção espiritual exige governo de si, porque quem não governa a si é governado. Pergunta: qual é o seu excesso de virada? O que sempre passa do ponto? O que você já prometeu que não faria de novo? E repete: martelo. Nos primeiros minutos, escolha sobriedade, escolha lucidez, escolha presença, porque a janela espiritual não pede euforia, pede clareza, microcena prática. Você levanta o copo, mas antes de beber você faz um gesto de governo. Eu não sou refém disso. Você bebe pouco, você para. Você olha ao redor e percebe. Você ainda está no comando. Consequência invisível. Quando você entra em lucidez, sua mente fica nítida. E mente nítida percebe o que não percebeu no ano passado. A proteção aumenta porque você para de ser previsível. Loop. Quantas portas você abriu no ano passado por ter perdido o comando por só uma noite? E presta atenção num detalhe que derruba muita gente. Perda de controle não é só bebida. Às vezes é a boca. É a mensagem enviada na madrugada. É a discussão que você compra porque quer ganhar. É o comentário atravessado que você solta porque está excitado pelo ambiente. Você pode não cair em pecado grande, mas cai em descontrole. E descontrole é brecha. Corte prático. Se você sentir que está acelerando, faça uma pausa de 15 segundos. Bebe água, silencia, respira e repete por dentro: Miguel, guarda minha boca. Isso salva muita vida, porque a maioria das quedas começa com uma frase. Agora, o terceiro erro é ainda mais sutil. Ele não destrói sua lucidez, ele destrói sua verdade. E sem verdade não há cobertura. Erro 3. Promessas vazias. Depois eu mudo. Esse é o erro de quem fala grande e vive pequeno, de quem faz discurso na virada e entrega o mesmo personagem em janeiro. Microcena 1. Meia-noite. Você abraça alguém e diz, esse ano vai ser diferente. Você escreve uma lista. Você posta uma frase bonita. Você promete, vou orar mais, vou cuidar do meu corpo, vou me afastar do que me faz mal. E todo mundo aplaude, mas por dentro você já está negociando. Só mais uma semana, depois do carnaval, quando der tempo. E o depois vira uma casa, e você mora nele o ano inteiro. Miguel é claro, ele não sela promessas, ele sela decisões. E decisão tem gesto, tem corte, tem ação. Pergunta que dói. Qual promessa você fez no ano passado e que hoje te envergonha porque você não cumpriu? Porque quando você promete e não cumpre, você ensina a si mesmo que sua palavra não vale. E quando sua palavra não vale para você, sua autoridade espiritual enfraquece. Você perde peso, você perde firmeza, você perde respeito interno. Martelo. A janela do ano novo não aceita teatro. Ela responde a verdade. E verdade é simples. Faça pequeno, mas faça agora. Microcena prática. Em vez de dizer vou orar mais, você decide. Hoje, antes de dormir, eu oro 3 minutos. Em vez de vou me afastar, você apaga um contato, cancela um convite, sai de um grupo. Não é um ano inteiro. É um passo real. Consequência invisível. Quando você cumpre um passo pequeno, você reconstrói sua autoridade. E autoridade é proteção. Loop. E se a sua maior vitória esse ano for recuperar o respeito pela sua própria palavra? E aqui vai um teste rápido, antes de você seguir. Se você sente um aperto quando pensa em mudar, isso é sinal de que a promessa é grande demais e a decisão é pequena. Não faça promessa grande, faça decisão pequena. O céu não exige perfeição, ele exige verdade. 3 decisões pequenas que valem ouro na virada. Um pedido de perdão que você adia. Uma conversa que você precisa encerrar com respeito. Um hábito que você precisa cortar por 7 dias, só para provar que você governa. Escolhe uma. Faz.
e você vai sentir sua autoridade voltar. Agora respira, porque o quarto erro é o mais perigoso. Ele parece fé, ele parece tradição. Mas é negociação, e negociação abre uma porta enorme. Erro 4. Pedir bênção sem fechar portas. Miguel me protege, mas eu continuo com isso. Esse é o erro disfarçado de devoção. Você começa pedindo luz, mas mantém o interruptor desligado. Microcena 1. Você está na mesa. Uvas, romã, lentilha. Todo mundo fala de prosperidade. Você faz uma oração bonita. Você pede, Deus abençoa meu ano. Miguel me guarda. Você até sente algo, só que depois você volta para a mesma prática escondida, a mesma mentira, o mesmo vício, o mesmo relacionamento tóxico, o mesmo conteúdo que suja sua mente, a mesma conversa que te arrasta. E aí você diz, mas eu oro. Sim, você ora, mas você não fecha a porta. Miguel te adverte, isso não é fé, isso é negociação. Você quer proteção sem renúncia, quer cura sem cortar o que te adoece, quer bênção com o mesmo acesso aberto para a corrupção. Pergunta direta, qual porta você mantém aberta enquanto pede proteção? Martelo, nos primeiros minutos não peça só proteção, faça renúncia, feche, corte, saia. Microcena prática, simples e radical. Antes da meia-noite, você escolhe uma porta para fechar. Você joga fora algo que te prende. Você cancela um hábito. Você decide que certas conversas não entram no seu novo ciclo. Você faz um pacto. Eu não vou levar isso para o meu ano. Consequência invisível. Quando você renuncia, você se alinha. E alinhamento atrai cobertura. O céu cobre quem decide com verdade. Loop. E se tudo o que você chama de falta de sorte for na verdade porta aberta repetida? E deixa eu te dizer algo importante, para você não se confundir. Miguel não é contra símbolos. O problema não é a mesa, a roupa, o gesto. O problema é usar símbolo como substituto de renúncia. Se o símbolo te ajuda a lembrar da decisão, ótimo. Mas se o símbolo vira desculpa para não mudar, ele vira armadilha. Microcena. Você faz tudo bonitinho, tira foto, posta, fala de fé. E 5 minutos depois, volta para a mesma conversa suja, o mesmo hábito escondido, o mesmo só hoje. Isso é porta com fita de presente, bonita por fora, aberta por dentro. Por isso, a pergunta que fecha esse quarto erro é: qual renúncia real vai provar que sua fé é decisão e não decoração? Faz que quito assina, a virada 10-10. O que fazer nos primeiros 7 minutos? Agora eu vou te dar um caminho simples, um ritual de governo e proteção. Nada místico, nada teatral, só decisão. 7 minutos. E se você estiver ouvindo isso depois da virada, ainda funciona. Porque todo amanhecer é um começo. Faça esses 7 minutos no primeiro momento de silêncio do seu dia, antes de pegar o celular, antes de falar com alguém, antes de deixar a mente correr. O céu honra começos repetidos, e quando você decide, mesmo atrasado, você sela do mesmo jeito. Mas não adie mais. Faz no próximo ponto de lucidez. Porque 7 minutos bem selados valem mais do que um ano de promessas vazias. Primeiro minuto. Ordem no coração. Você faz silêncio. Você corta a raiva. Você decide perdoar. Segundo minuto. Governo sobre si. Você decide não perder o comando. Você entra em lucidez. Terceiro minuto. Verdade sem teatro. Você escolhe um passo pequeno e real. Quarto minuto. Renúncia sem desculpa. Você fecha uma porta. Quinto minuto. Declaração. Eu pertenço à luz. Eu não negocio. Sexto minuto. Pedido certo. Miguel, guarda minha mente, guarda meus olhos, guarda minha boca. Sétimo minuto. Ação, porque o céu respeita a ação. Martelo. Não empurra para depois, porque o depois fecha. E o que você não sela agora vira ataque lá na frente. Identificação profunda. A raiz que repete. Agora, eu preciso te levar para dentro. Porque esses erros não são apenas coisas da virada. Eles são sintomas. A raiz é esta.
A dor silenciosa que você não enfrenta vira hábito. A ferida escondida vira reação. O medo do vazio vira excesso. A culpa vira promessa vazia. A carência vira negociação com Deus. Agora eu quero que você faça um exame sincero, rápido, mas verdadeiro. 3 perguntas, 3 espelhos. O que eu estou tolerando que está me roubando paz? Uma conversa, um vício, uma comparação, um hábito noturno, uma pessoa que me drena. O que eu estou chamando de normal, que na verdade é brecha. Um tipo de humor, um tipo de conteúdo, um tipo de mentira pequena, um excesso socialmente aceito. O que eu estou adiando e chamando de depois, mas eu sei que é decisão. Um perdão, um corte, uma disciplina, um pedido de ajuda. Microcena. Você fecha as portas do ano com decisão. E nos primeiros dias, a tentação volta mais forte. Não porque você piorou, mas porque quando você fecha uma porta, a sombra tenta bater. E é aí que muita gente desiste e pensa, não adiantou. Adiantou sim. A batida é prova de que a porta agora existe. O segredo é não abrir. Por isso, faz um pacto simples de 3 dias. Só 3. Nos próximos 3 dias, 3 minutos de oração antes de dormir. 10 segundos de silêncio antes de responder quando você estiver irritado. 1 renúncia concreta que você vai manter. Uma porta fechada. 3 dias de governo constroem um trilho novo. E quem cria trilho novo não volta tão fácil para o ciclo velho. E Miguel te chama para um ponto de verdade. A batalha não é só externa. Ela começa dentro. Microcena. Você deita na cama depois da virada. A casa fica silenciosa. A festa acabou. E você fica sozinho com você. É aí que a verdade aparece. E é nesse silêncio que Miguel te pergunta: você está pronto para ser radical com aquilo que te destrói? Martelo final, ainda dá tempo. Mas o depois fecha. Faça hoje. Faça nos primeiros minutos. Faça antes de dormir. Oração Plus. Selo Plus CTA. Agora, faz comigo. Arcanjo Miguel, sela meu início. Guarda minha mente. Purifica meu coração. Me dá governo sobre mim. Eu recuso a desordem emocional. Eu recuso o excesso. Eu recuso o depois. Eu recuso promessas vazias. Eu fecho as portas que me enfraquecem. Eu corto o que me puxa para baixo. Eu escolho a luz, sem negociação. Miguel, coloca teu escudo sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, sobre minhas decisões. E que este ano comece alinhado. Amém. Respira. Agora vem o selo. 2 ações simples. Ainda hoje escolha uma porta para fechar. Uma. E feche de verdade. E escreve nos comentários: eu fecho as portas. Miguel, guarda meu início. Porque quando você escreve, você assume. E se você quiser tornar isso ainda mais forte, faz mais uma coisa. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você ama e que vive repetindo ciclos, não para apontar o dedo, mas para estender a mão. Às vezes, o aviso que salva você também salva alguém da sua casa. E eu vou te pedir um último gesto de aliança. Se você quer que Miguel guarde sua casa nesse começo, escreva também embaixo só estas 2 palavras. Miguel, guarda. 2 palavras, curtas, mas cheias de decisão. Porque no fim, é isso. O céu não se move com discursos longos. O céu se move com um coração alinhado e uma porta fechada. Agora vai. Entra no ano com ordem. Entra com governo. Entra com verdade. Entra com renúncia. E você vai sentir a proteção aumentar. Não como superstição, mas como consequência espiritual de quem decidiu viver na luz. Proteção não é sorte. Proteção é alinhamento.